Evangelho de Marcos, capítulo 1. Essa é a última mensagem que eu vou pregar da série No Serviço do Meu Rei. E aí assim a gente realmente encerra aqui hoje. Eu encerrei domingo, né, para o tempo da celebração. E agora eu encerro aqui para o tempo da terça do poder. Ok? Evangelho de Marcos, capítulo 1, meus irmãos. A Bíblia diz, eu quero ler na versão NVI. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Simão é o mesmo Pedro. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. E a pergunta que surge aqui é, o que falaram a respeito dela? Falaram apenas que ela estava doente? Não, eu creio que não, eu acho que falaram outras coisas. Então ele, Jesus, se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Uma pausa aqui. Eu acho que essa cura de Jesus é uma cura fantástica, porque o texto não diz que Jesus chegou perto dela, repreendeu a febre, mandou a febre embora, ou então levantou a mão e falou, seja curada. Não, Jesus falou o seguinte, eu estou te dando a mão para você se levantar, para você sair da cama. E aqui tem um mistério poderoso para nós. Muitas vezes, irmãos, Deus não vai nos curar para depois nos tirar da cama. Deus manda a gente levantar, crendo nele que ele vai nos curar. A obediência muitas vezes vem antes do milagre. Amém? Bom, então a febre a deixou e ela começou a servi-los. Diga, ela começou a servi-los. O verso 32 diz que ao anoitecer, depois do pôr do sol, isso quer dizer por volta das 5, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Eles parece que cataram todo mundo que eles tinham que catar e levaram para lá, né? Me perdoe falar aqui essa expressão catar, mas só para você entender. A Bíblia diz no verso 33, toda a cidade se reuniu à porta da casa. Que casa é essa? A casa onde estava Jesus. E que cidade é essa? Cafarnaum. E por causa, né, da minha liderança e por causa desta igreja, eu tive a oportunidade de ir a Cafarnaum e ver aquele lugar, e ver a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro. Ainda tem lá as ruínas, né, onde indica que deveria ser por ali mais ou menos. E eu falei assim, gente, que sensação maravilhosa. E também a sinagoga está lá até hoje, meus irmãos. A sinagoga é a igreja dos judeus, né? A sinagoga, ela está à distância mais ou menos da casa de Pedro, como se fosse daqui da Palavra e Poder até mais ou menos a casa da nossa irmã Nadirinha. Uma distância muito pequena. É a casa de Pedro para a sinagoga. Por isso que o texto diz no verso 29 que eles, saindo da sinagoga, foram para a casa da sogra de Pedro. Você está aqui, amém? Então, nesse momento, Jesus está desenvolvendo o círculo de relacionamento, de amizades que ele usaria para influenciar o mundo inteiro. Os seus 12 discípulos, ou seus 12 apóstolos. Então, num dado momento, Jesus, ele é convidado para ir à casa de Pedro, um dos seus primeiros discípulos, e lá estava a sogra de Pedro doente. E nesse contexto podemos aprender alguns princípios poderosos para a nossa vida, que vão nos levantar para servir Jesus. Amém? Então essa noite é uma palavra, irmãos, que encerra esse ciclo, e a palavra é levante-se para servir. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, levante-se para servir. Levante-se para servir. Não fique aí parado, paralisado. A sogra de Pedro tinha um potencial enorme, mas todo o potencial estava paralisado naquela cama. A enfermidade colocou a sogra de Pedro paralisada. Ela não podia se mover, ela não podia fazer o que ela gostava de fazer, servir. E é interessante que a Bíblia diz que falaram dela para Jesus. O que eu suponho é que Jesus chega àquela casa. E de repente Jesus está ali e começa um diálogo. Olhe para cá, por favor. E começa um diálogo do tipo, alguém esperando que alguém viesse até ali e servisse, por exemplo. Era uma prática das mulheres no passado, elas vinham servir. Mas talvez a esposa de Pedro estivesse agora. E para quem diz que Pedro foi o primeiro papa, então ele foi o primeiro papa casado da história, então. Que ele tem a sogra. Algumas más línguas dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra de Pedro. Que coisa feia. Isso é um absurdo, né? As pessoas gostam mesmo de falar mal das sogras.
Eu sempre digo, eu não falo mal da sogra. A sogra da minha esposa, eu nunca vou falar mal dela, de forma alguma. É a melhor sogra do mundo, é a sogra da minha esposa. Então o que nós percebemos aqui? Começa um diálogo e Jesus dá por falta das duas mulheres da casa, ou melhor, da mulher da casa. E essa mulher era a esposa de Pedro. E talvez Jesus perguntasse, onde está sua esposa? E Pedro falasse, ela está acompanhando a mãe dela lá no quarto. E o que acontece com a mãe dela? Ela está muito doente. É uma sogra preciosa. Eu imagino Pedro dizendo, eu amo a minha sogra. A minha sogra é muito especial e ela está doente, está de febre. Jesus, tudo bem, me leva até lá. E a Bíblia diz então que Jesus vai até ela e estende a mão e a levanta e ela é curada. E quando ela se levanta, ela passa a servir. E eu quero extrair aqui alguns princípios importantes. Primeiro princípio é que bons relacionamentos, eles são uma base para nós desenvolvermos um bom trabalho na obra de Deus. É interessante que quando Jesus chega à casa da sogra de Pedro, quando Jesus percebe pelo diálogo que ela está deitada, porque ela estava doente, Jesus logo tomou a iniciativa e ele caminha na direção e ministra cura sobre ela. E Jesus chegou à sogra de Pedro por uma razão. Jesus só chegou à sogra de Pedro por uma razão. E a razão é porque Pedro pediu. Pedro pediu. Isso me leva a entender claramente. Pedro tinha um bom relacionamento com a sua sogra. Amém? Você está aqui? Porque se Pedro não tivesse um bom relacionamento com a sua sogra, ele diria assim, está quase na hora do velório. Tem algumas pessoas que fazem tantas piadas com as sogras, né? Elas sofrem tanto. Mas não Pedro. Sabe, irmãos, o que tem dificultado as pessoas de servirem na casa de Deus é a resistência que as pessoas têm de entender que servir a Deus implica em se relacionar com pessoas. Tem pessoas que gostariam de servir a Deus, mas jamais ter contato com pessoas. Então, o reino de Deus não funciona assim. Tudo que nós fazemos para Deus, ou será com pessoas, ou será para pessoas. Amém? Eu te explico isso. Tudo que eu realizo para Deus, eu quero servir ao Senhor. Então, até mesmo se eu quero servir ao Senhor, cuidando de alguma coisa da casa de Deus, ou eu vou fazer isso junto com outras pessoas, ou eu vou fazer isso para as pessoas. Então, por exemplo, eu seguro uma placa, um exemplo, eu seguro uma placa de bem-vindo, de boa noite. Então, veja, eu não estou com pessoas agora, mas eu faço isso para as pessoas que estão chegando. Então eu estou sorrindo para elas. Então todo serviço, irmãos, para Deus implica em fazer isso com pessoas ou para pessoas. Então, ou a gente vai trabalhar junto com as pessoas, ou a gente vai trabalhar para outras pessoas. Quantos estão entendendo? Então, pessoas que têm problemas de relacionamento, elas vão ter dificuldade de trabalhar para o Senhor. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento vão ter dificuldade também de trabalhar para o Senhor. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar têm dificuldade também de trabalhar para o Senhor. Quem sabe Deus está te respondendo nesta noite sobre a sua dificuldade em servir na casa de Deus. Bom, por que isso? Porque o trabalho que nós desenvolvemos para o Senhor é para o Senhor através de alguém. Diga comigo, nós servimos ao Senhor servindo alguém. Se você estava aqui domingo à noite, você ouviu a palavra e você entendeu que o amor, ele vai direcionado às pessoas, e que Deus não dá dom ou dons para mim. Deus dá dons para mim, para você. Está fazendo sentido? Eu te ajudo a entender. Efésios, Coríntios, Paulo diz que o Espírito Santo, ele dá dons para a igreja, e a igreja é óbvio que não é o prédio, é a comunidade dos santos. Ele dá dons para a igreja com o fim de crescimento do corpo, edificação da igreja. Então, uma pessoa me fez uma pergunta semana passada, quando eu estava dando uma palestra: pastor, é errado eu chegar diante de Deus e pedir um dom para Deus que eu quero muito, mesmo que Deus já me deu um dom para fazer uma outra coisa? Eu falei, não, eu não vejo como errado. Só que você tem que entender o seguinte: o critério de Deus para te dar um dom não é o seu bem-estar. O critério de Deus para te dar um dom é o crescimento da igreja.
Todo dom que Deus dá para uma igreja, Deus está olhando o crescimento dela. Então, se Deus entender que a manifestação dos dons de línguas para esta igreja vai trazer o crescimento dela, Deus dá. Se Deus compreender que liberar dons de curas, então Deus vai dar, com o objetivo do crescimento da igreja. Porque esse é o critério do Espírito Santo. O único dom que uma pessoa fazendo uso dele, edifica ele mesmo, é o dom de línguas, segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14. Todos os outros visam o crescimento da igreja. Você está entendendo? Então o que Deus me dá não serve para mim, serve para você. Por exemplo, se Deus me dá o dom de servir, eu vou servir quem? A mim? Não, eu vou servir você. Se Deus me dá o dom de liberalidade, eu vou ser liberal com o dinheiro para quem? Para mim? Não, para o reino, para outras pessoas. Se Deus me dá, por exemplo, o dom de ensinar, eu vou ensinar para mim diante do espelho? Eu vou dar uma aula para mim? Não, eu vou servir a outras pessoas. Então, todos os dons não são para mim, são para mim e para você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então há muitas pessoas com problema de relacionamento, e tem pessoas, irmãos, que têm limitações nessa área. Então essa primeira ênfase é baseada no fato de Pedro, ele pôde convidar Jesus para atender a sogra dele, porque ele tinha um bom relacionamento com ela. E porque ele tinha um bom relacionamento com ela, ele pôde trazer Jesus para ela. Então, se nós não temos bons relacionamentos na rua que nós moramos, no bairro que nós moramos, na cidade que nós habitamos, como vamos levar Jesus para essas pessoas? Se eu sou daquele tipo de vizinho que arruma briga porque o galho da árvore do vizinho entrou para o meu quintal, como é que eu vou levar Jesus para essa pessoa? Se eu brigo por causa de 10 centímetros de um pedaço de terra que alguém invadiu com um muro, como é que eu vou levar Jesus para essa pessoa? 10 centímetros. Estava conversando com um irmão da nossa igreja, eu fiquei tão contente. Ele falou assim que o vizinho ele já tinha feito um muro que ficava exatamente na divisa. E aí o vizinho fez um outro pedaço assim da casa, invadindo o terreno dele. Aí esse irmão sabe o que fez? Foi lá, arrumou uma marreta e quebrou tudo. Não. Ele foi, como estava invadindo, ele tirou, fez um segundo muro e entregou praticamente para aquele vizinho, talvez cerca de 50 centímetros de terra. Ele falou, para que eu vou brigar por isso? Pastor, mas é injusto. Mas eu não ganho nada. Por causa de 50 centímetros? Vai mudar o que, irmão? Você vai plantar o que ali? Bom, então, a sogra de Pedro foi beneficiada pelo milagre, pelo serviço de Jesus, porque a sogra de Pedro também tinha um bom relacionamento com o seu genro. Às vezes nós somos pessoas que temos dificuldade de relacionamento e por causa disso, bênçãos não vêm para nós. Tem pessoas que estão dentro da igreja, às vezes que queria estar mais perto do pastor, mas porque tem aquela coisa assim, aí deixa de ser abençoado, deixa de ser beneficiado. Às vezes Deus levanta sobre sua vida um líder, mas você já fica com o pé atrás, porque tem aquele preconceito, aquele pensamento, e aí você deixa de ser abençoado, porque você não quer ter um bom relacionamento com o líder que Deus levantou sobre a sua vida. E aí, a cura de Deus não vem, o poder de Deus não flui, a graça de Deus não visita. Então, bons relacionamentos são uma base. Segunda verdade que esse texto nos apresenta: o trabalho no Senhor não é uma prestação de serviço apenas, mas uma expressão de gratidão. Quando nós não temos a visão correta daquilo que fazemos para Deus, é bem possível que a gente vai julgar erroneamente o que estamos fazendo. Em algum momento vamos achar que estão errados, em outros momentos vamos achar que não, isso é um abuso. Em outros momentos nós vamos pensar que não precisa disso, aí não precisa me esforçar tanto. O maior de todos os benefícios, irmãos, já foi dado para nós. Jesus entregou a vida dele na cruz, e isso nos tirou do inferno. Então esse é o maior benefício. A sogra de Pedro compreendeu isso. Ela estava doente, ela estava na cama, ela estava de febre. Jesus foi lá e liberou algo sobre ela. E o que é que ela fez? Imediatamente, o texto diz, ela se levantou e passou a servi-los. Meu irmão, para mim, uma pessoa deve servir a Deus logo em seguida da sua conversão. Logo em seguida que ela entregou a vida para Jesus. Ela não precisa esperar passar por isso ou por aquilo outro. Ela precisa dizer, eu estou aqui, eu quero servir. Então, irmãos, se a gente está procurando benefício, esquecendo o maior benefício, isso vai tirar de nós aquele sentimento de gratidão, e faz a gente pensar que a gente é merecedor da salvação que Deus deu
Não, ele me salvou, mas eu mereço, sou uma pessoa boa, afinal de contas eu não faço mal para ninguém. E se a gente pensa que a gente é merecedor, irmão, então trabalhar na obra de Deus sempre vai ser visto como uma prestação de serviço. Já que eu sou merecedor da salvação, então trabalhar para Deus eu trabalho se eu quiser. Trabalhar para Deus é uma opção e não uma expressão de gratidão. Então, se eu sou salvo e sei o que Ele fez por mim, eu certamente darei a Ele quem eu sou e o que eu tenho. Você está entendendo isso, amém? Sabe, irmãos, o que me levou a ser pastor foi uma resposta à salvação. Eu não tenho pastores na minha família. Nem mesmo quando me converti tinha evangélicos da minha família. Mas quando Jesus me salvou, a gratidão tomou conta do meu coração. Pode dizer assim, eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu quero te dar. Mas eu olhei e não tinha dinheiro, porque era pobre, não tinha nada. Eu falei: Deus, eu só tenho minha vida. Eu entrego minha vida para o Senhor, faz o que o Senhor quiser, me leva para onde o Senhor quiser. Eis-me aqui, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não sabia o que Deus ia fazer com essa oração, irmão. Deus já sabia o que Ele ia fazer, eu não. O resultado está aqui. Eu estou diante de você nessa noite. Sabe, irmãos, e se a gente acha que é merecedor da salvação, então a gente somente vai trabalhar para Deus com uma ideia de prestar serviço, procurando alguma bênção, algum benefício, quando na verdade a bênção já veio. E se a gente trabalha assim, nós vamos fazer com alegria, enquanto nada muito sério foi exigido de nós. Como por exemplo, abnegação, tempo, lazer, amor, paciência, perdão, misericórdia, recurso. Então a gente serve enquanto estas coisas não forem pedidas de nós. Aí chega alguém e diz assim: querido, nós vamos ter que ficar até mais tarde hoje. Não, hoje não, pelo amor de Deus. Aí também não. Querido, olha, eu preciso que você seja mais responsável aqui nisso que você está fazendo, que você não percebeu, mas você deixou aquela porta aberta. Está vendo? Eu já estou fazendo muito aqui, servir, agora está me cobrando porque eu deixei a porta aberta. É porque você acha que você é merecedor da sua salvação. Por isso que você trabalha com alegria, enquanto nada muito sério é exigido. Quando alguma coisa séria é exigida, você pula. Isso funciona em todos os níveis, irmãos. Tem gente que diz que entregou a vida para Jesus e vem para a igreja. O pastor prega um sermão mais firme, mais duro, e a pessoa diz: não gostei, me ofendeu, vou sair da igreja. Reveja a tua salvação. Reveja a tua salvação, porque você pode ser um mero religioso apenas, que pensou que, sabe, ser salvo, você é merecedor, então você tem que estar aqui para ser agradado. Só um que está aqui que precisa ser agradado, é o Senhor. E Ele é agradado quando a verdade é pregada. Ele é agradado quando o pecado é condenado e acusado. Ele é agradado quando a misericórdia é derramada. Então, querido, a gente só vai fazer com alegria enquanto nada muito sério for exigido de nós. Quando alguma coisa muito séria for pedida da gente, a gente pula. A sogra de Pedro, ela fez tudo o que ela fez como se fosse uma simples e natural expressão de gratidão do coração dela por aquilo que Jesus fez por ela. Ela não serviu como se fosse uma obrigação dela de mulher de servir, mas ela estava motivada pela gratidão. É a gratidão que motivava a sogra de Pedro. Então, irmãos, o serviço que nós dedicamos ao Senhor não é uma prestação de serviço, mas é uma expressão de gratidão. Terceira verdade que eu vejo nesse texto: a nossa cura. Eu queria que você repetisse esse terceiro ponto comigo. A nossa cura, o nosso milagre, a nossa bênção tem um propósito. Irmão, nós nunca podemos pensar, é isso que o mundo não entende, e que alguns cristãos, ou supostos cristãos, não entendem. Tem gente que acha que Deus cura a pessoa porque a pessoa merece ser curada. Ninguém é curado porque merece. É curado porque Deus é misericordioso. E se Deus enxerga algum propósito de manter aquela pessoa viva na terra, Deus estende a mão e deixa a pessoa viver. Foi assim com o rei Ezequias. Só que assim como o rei Ezequias, tem gente que quando pega a bênção, ao invés de correr para Deus, estraga tudo. Ezequias ganhou 15 anos de vida. Sabe o que o cara fez com 15 anos? Se achou o máximo. Ele começou a achar que era merecedor. Um belo dia ele chama o inimigo, abre a porta do templo, abre o palácio dele e mostra a riqueza e diz assim: viu como é que eu sou poderoso? Ele faz isso com o inimigo. Sabe o que aconteceu? Dias depois o inimigo invadiu, destruiu tudo, o templo, carregou tudo. E Deus falou com ele: olha o que você fez. Ezequias morreu, irmãos, da pior maneira possível. Numa crítica, eu poderia dizer que era melhor que ele tivesse morrido 15 anos antes, porque ele teria morrido com honra. Mas ele morreu como alguém que estava fazendo tudo que desagradava a Deus.
Mas a gente fala de Ezequias, mas se a gente olhar para a gente, irmão, quanta coisa Deus põe na nossa mão que a gente não corre para Deus para servir. Que a gente estraga aquilo que Deus dá. Deus dá um carro, a pessoa, ao invés de tirar mais tempo para estar com Deus e pegar o carro para levar pessoas para a igreja, ela trata o carro como se fosse a riqueza maior do mundo. Jesus, ele identificou naquela enfermidade sobre a sogra de Pedro, que aquela enfermidade tinha que ser confrontada, porque aquela enfermidade estava maltratando o corpo, aquela enfermidade estava impedindo uma pessoa preciosa de cumprir o propósito para o qual ela existia. Qual era o propósito para o qual aquela pessoa existia? Servir Jesus e servir os discípulos. Então naquele leito ela estava lá impotente, incompleta, frustrada, porque o prazer dela era estar em pé servindo aqueles homens. A enfermidade estava prejudicando o corpo dela, mas também estava afetando a alma dela, porque ela estava frustrada, porque ela estava impossibilitada de servir aos outros. Então quando Jesus a cura, Jesus não só restitui saúde para ela, mas Jesus também destrava a sogra de Pedro. E a minha oração nessa noite é que Jesus destrave a nossa vida, que tire, seja qual for a enfermidade, na alma, no corpo, na mente, sabe? Que está impedindo a gente de servir a Deus. Pode ser um sentimento de crítica, de acusação, de inveja, de insubmissão, de rebeldia. E isso faz a pessoa servir amarrada, servir paralisada. Pode ser um trauma. Escute uma coisa, irmão, como eu sempre tenho dito, diga comigo: Deus não nos cura somente para o nosso bem. A gente é beneficiado, mas Deus não nos cura somente para o nosso bem. Nós precisamos enxergar o propósito de Deus, irmãos, dos livramentos que Ele nos dá, e entender que isso tem algo maior. Qual era a frase que eu mais repetido quando eu pregava sobre milagre aqui? Milagre tem um objetivo. Diga isso comigo: milagre tem um objetivo: glorificar a Deus. Então, quando eu conto o milagre, Deus é glorificado. Tem gente que tem milagre e fica quietinho. Não, Deus, não vou contar, não, tem vergonha. Você tem que contar para Deus ser glorificado. Se ninguém souber o que Deus fez na tua vida, como é que Deus vai ser glorificado? Todos os dias nós temos motivo de contar milagre, irmão. Quero lançar um desafio para você. Se você quiser, anote aí na sua agenda, no seu celular, no bloco de nota, onde você quiser. Coloque assim: toda celebração, seja terça, seja domingo, eu vou chegar diante de Deus, não abrir minha boca para pedir, mas para agradecer algo que Deus fez por mim na semana, no dia anterior. Amém? Toda a celebração, eu vou chegar diante de Deus, vou me ajoelhar e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me abençoa. Amém? Irmãos, tudo que Deus nos dá, ou melhor, Deus nos cura, Deus nos abençoa para a sua glória. Esse é o propósito. Tudo que Deus nos dá, irmãos, em algum momento Ele vai nos pedir para que o servamos com isso que Ele nos deu. Tudo que Deus nos dá, em algum momento Ele vai pedir que a gente o sirva com aquilo que Ele nos deu. Pode ser um carro, pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser força, pode ser inteligência, pode ser uma profissão, pode ser um curso que você fez, pode ser um talento, eu não sei, é alguma coisa que Deus te deu, Deus vai pedir que você o sirva. Às vezes tem pessoas que têm um talento, mas quando tem algo para fazer para a igreja, algum serviço, a pessoa pensa assim, na oportunidade de ganhar dinheiro com esse serviço. Quando Deus está falando: não, filho, eu quero que você sirva, que você dê, porque eu já te dou sempre. Eu estou te dando a oportunidade, filho, de você semear para o meu reino, para o meu povo. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? E é o diabo que chega no nosso ouvido, no nosso coração, para nos cegar e dizer assim: deixa de ser bobo, você vai ofertar para isso, você vai fazer para isso, você vai dar esse seu dinheiro para aquilo, você trabalha tanto. Mas, irmão, Deus quer ser glorificado, o diabo não é glorificado. Eu quero te dar um exemplo, por exemplo, de Esther. Esther, irmão, era uma judia. Quais seriam as possibilidades dela chegar ao trono de um império, do rei da Pérsia, o rei Xerxes? Qual seria a possibilidade de uma judia chegar ao império de um inimigo? Qual, irmão? Zero. Mas Deus pegou esse zero e potencializou, e Esther virou rainha. Aí um belo dia Esther está lá, a morte dos judeus decretada, e Deus usa Mardoqueu para dizer para Esther: Esther, quem sabe se não foi por uma hora como essa que Deus te colocou na posição de rainha. Ou seja, Deus te pôs no trono, agora Ele está pedindo a você para servir a Ele com aquilo que Ele te deu, com a bênção que está na tua mão. José,
Era um garoto com 17 anos de idade, com sonho de ser um grande líder, sonho de liderar, sonho de fazer coisas acontecerem. Aí vai pelos caminhos mais complicados, mas Deus vai lá e coloca José no trono. Mas para José chegar lá, os irmãos dele jogaram ele no buraco. Agora os irmãos dele estão diante dele. Certo? Deus não pôs José no trono, e nem os irmãos José diante de José, para José cantar sabor de mel. Quem me viu na prova, me ajudou, agora vai se arrepender. Vai ficar na plateia ou no palco. Não, irmãos, Deus pôs José no trono com um objetivo: salvar todo o povo de Israel, toda a família de Israel. Deus pediu isso para José: José, você não chegou aí para cantar sabor de mel. José, você está aí para salvar o meu povo. É para a glória de Deus, é para alguma coisa que glorifique a Deus. E a gente vai acabar fazendo isso para pessoas, para o reino, para a igreja. Você está entendendo isso? Algumas pessoas até hoje, irmãos, elas não entendem por que elas são ricas, enquanto outras, ou enquanto a grande maioria à sua volta é pobre. Ela não entende por que naquele bairro ela é a pessoa mais rica, enquanto todo mundo é pobre ao seu redor. Se ela pensa que é para ela exibir o carro, exibir a casa que tem, uma idiotice. Desculpa aqui a minha franqueza. Isso só vai te ferir se você estiver vivendo assim. E se te fere porque você está vivendo assim, continua do mesmo jeito que você está errado, tem que consertar. Mas se você é a pessoa mais rica daquele bairro, enquanto tem tanto pobre ao seu redor, Deus está colocando você ali para abençoar as outras pessoas ao seu redor. Algumas pessoas, irmãos, elas não entendem porque elas têm 2 carros, enquanto tem gente que tem uma bicicleta. Tem um propósito, irmão. Algumas pessoas não entendem porque Deus deu recursos favoráveis para ela, porque Deus deu saúde para ela, enquanto tem gente doente no leito de hospital. Elas não entendem que isso está, na verdade, falando indiretamente de um desígnio divino, de uma missão, de um propósito. Deus te curou, Deus te fez viver, Deus te deu oportunidade, porque Deus quer que você o glorifique servindo a Ele. E servindo a Ele, você vai ter que lidar com pessoas. Eu me lembro de uma igreja lá em Campos, e o pastor começou a dar sopão para os moradores do bairro. Aí lotava de gente, irmão, porque fala que vai dar sopão aqui para você ver. Não, vai dar um sopão na igreja. De graça, estou indo. A pessoa nem precisa, mas ela vai. Né? Ó, irmão, vai distribuir cesta básica na igreja. Eu me lembro do dia que a gente fez primeira marcha do amor. Enchemos aqui de alimento. No dia seguinte, quase uma fila aqui na porta do templo, aqui a parte de baixo. Pessoal, e aí, quando é que vai ser o sacolão que diz que vai dar para todo mundo aí? Quando é que vai ser? Aí alguns membros chegaram para o pastor: pastor, o senhor tem que resolver isso aí. Esse pessoal está entrando aqui, essa gente esquisita, essa gente estranha. Onde está o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o coração do bom samaritano? Cadê Romanos 5,5? Porque o amor de Deus foi derramado, é derramado em nossos corações pelo Espírito. Diga para o teu vizinho: você é o amor ágape. Não deixe o inimigo te enganar. Irmãos, se nós temos tudo que temos, muitas vezes mais do que tanta gente, é como se Deus estivesse nos dando recursos para podermos desenvolver algo para Ele. Deus nos dá inteligência para desenvolver algo para Ele, nos dá capacidade para fazer algo para Ele, nos dá força para fazer algo para Ele, nos dá carro para fazer algo para Ele, nos dá dinheiro para fazer algo para Ele, nos dá tempo para fazer algo para Ele, nos dá saúde para fazer algo para Ele, nos dá uma família equilibrada para fazer algo para Ele. Você já parou para se perguntar por quê? Que você conhece pessoas que os filhos nasceram com síndrome de Down e os seus filhos são perfeitos? Já parou para pensar sobre isso? Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem uma criança com síndrome de Down, isso é um erro, uma maldição, nada disso não. Eu estou dizendo o seguinte, que tem que mudar alguma coisa. Às vezes as pessoas vão se limitar mais, porque a criança requer um cuidado maior. Mas irmãos, nossos filhos quase se criaram sozinhos. Né? Corre para lá, cai, levanta. Quantas crianças você conhece que não podem correr? Que não podem abraçar? Você está entendendo isso, amém? Irmão, tem que ter um propósito para isso. E o propósito é Deus te dando a oportunidade de ter mais tempo para servir a Ele. Isso imediatamente foi entendido pela sogra de Pedro. A cura foi imediatamente processada por ela e ela pensou: ei, isso tem um propósito. Peraí, eu fui curada, não vou ficar na cama. Eu vou levantar e vou servir a Jesus.
Então o propósito, irmão, pelo qual nós somos abençoados, só pode se explicar por um desígnio de Deus. Diga comigo: nós somos abençoados para servir. Diga ao teu vizinho: você é abençoado, mas para um propósito: servir. Certa vez Jesus libertou um homem endemoniado. E depois que Jesus libertou esse homem endemoniado, o homem volta para casa. Jesus fala para ele: você agora tem uma missão. Você vai voltar para, olha para mim aqui, você vai voltar para sua casa e vai pregar para sua família o que Deus fez por você. Os demônios não foram embora da tua vida para você sair pela rua feliz e sorridente. Volta para sua casa, prega para sua família, porque foi para isso que você foi curado. Foi para isso que os espíritos malignos não estão mais no seu corpo. Você tem um ministério. Então Jesus liberta aquele homem para que ele se tornasse um conquistador de cidades. Irmão, você precisa se perguntar, como eu me pergunto todos os dias: sobrevivi a um acidente, sobrevivi a uma ameaça de morte, sobrevivi a todo o mal na minha família, sobrevivi à tentação de me tornar um traficante, sobrevivi à tentação de arrumar uma arma de fogo e matar meu pai. Eu sobrevivi a tudo isso, então isso tem que ter um propósito. E para mim é igual do endemoniado aqui, ó. Para mim é conquistar a cidade, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra coisa importante, irmão: você não precisa ter um grande talento para servir, mas você precisa de um grande amor. Amém? A sogra de Pedro, ela se levantou imediatamente para servir Jesus. O que ela fez, irmão, foi algo simples. Ela preparou uma comida para Jesus. Coisa simples. Ela foi lá na cozinha e aqueceu alguma coisa. Talvez ela passou um chá para Jesus. Talvez ela foi lá, e é muito comum isso em Israel, eu tive a oportunidade de tomar, é delicioso, recomendo para você. Eles fazem um suco, na verdade é suco mesmo, porque tem muita romã lá em Israel, tá? A romã também ela é um símbolo. Por exemplo, se você vê o filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, tá? É um filme muito antigo, aquele que, sabe, que dura 4 horas e pouca de filme. Quem já viu esse filme? Passa muito na Record, todo ano, na Paixão de Cristo. Já viu esse filme? Jesus de Nazaré, eu amo aquele filme. Eu tinha um DVD dele em casa, na verdade era uma fita VHS, na época do videocassete. Que a grande geração aqui vai pesquisa amanhã no Google, videocassete, para vocês saberem o que é. É um negócio desse tamanho assim, que você botava uma fita desse tamanho assim, encaixava assim, ela levantava. Quando embolava a fita, que era um terror, né? Esmagava tudo lá. Bom, e aí nesse filme aparece Jesus pregando e comendo romã, né? Que é fazer uma ponte. E aí eu estive lá em Israel, e aí vários locais de Israel, porque lá é muito quente, o clima lá é muito quente. De dia, de noite é um frio que só a graça. E aí então, eles têm uma máquina que eles botam uma romã assim, inteira, e eles fazem assim, aí sai aquele suco, né, vermelhinho da romã. Aí, e geladinho, irmão, aquilo é top das galáxias, irmão. Eu tomava suco de romã onde eu ia. Suco de romã, falei, uau, suco de romã, maior sensação, né? Imagino que ela fez um suco de romã para Jesus. Foi lá para a cozinha, espremeu umas romãs e levou para Jesus. Irmão, o que ela fez foi simples. Ela preparou uma comida para o nosso Senhor. Ela preparou uma comida para o nosso Senhor, para matar a fome dele e devolver para ele as forças. Lembra que o contexto do capítulo 1 é Jesus correndo de um lado para outro, expulsando o demônio, curando, fazendo e acontecendo. Lembra que eu te falei isso no início? E eu quero te recomendar a ler esse capítulo todo na sua casa. Você vai ver que Jesus não para em nenhum momento. Só para você olhar, olhe para a sua Bíblia. Olha só, verso 33, toda a cidade estava à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, expulsou demônios. Olha o verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levantou e saiu de casa, foi para o lugar deserto para orar. No 36, Simão e os companheiros foram procurá-lo e disseram, de madrugada, irmão, todos estão te procurando. 38, Jesus falou, vamos para outro lugar, tem povoados vizinhos, para que eu também pregue lá, foi para isso que eu vim. 39, então ele percorreu toda a Galileia, pregando na sinagoga, expulsando demônios, certo? 40, um leproso aproximou-se dele. Jesus não para, Jesus estava com fome, Jesus estava cansado. E o que é que a sogra de Pedro fez? Ela só fez comida para matar a fome de Jesus e devolver para Jesus as forças. Talvez ela serviu para Jesus um chá ou um suco de romã, como eu disse aqui. O que importa, meu irmão, é que a sogra de Pedro compreendeu que fazendo isso, ela estava expressando amor.
para agradar ao nosso Senhor. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nós pensamos que nós precisamos ter um talento tal e o talento tal. E a propósito, a irmã que me procurou, ela queria cantar. Queria cantar. Você orar a Deus pedindo... não tem nada de errado em pedir para cantar, irmão. Mas acho que a oração melhor é dizer: Senhor, usa-me para que o teu nome seja engrandecido, para que tua glória seja vista. Como for, eu quero te servir. Diga comigo, o que precisamos é de um coração disposto, não de grandes talentos. O que nós precisamos é um coração cheio de amor por aquele que nos amou e nos perdoou os pecados. Outra coisa que eu encontro nesse texto é que a nossa contribuição por meio do serviço voluntário vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Onde é que você achou isso nesse texto, pastor? Às vezes nós fazemos as coisas para Deus sem o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Então a gente acha assim: estou segurando uma placa, eu estou pessoas no gasofilaço, eu estou transportando o gasofilaço, eu estou limpando o banheiro, eu estou ajudando a organizar a tesouraria. Não, irmão, você não está fazendo nada disso. Você está salvando vidas. Você está cooperando para que milhares e milhares de pessoas sejam tocadas por Jesus. A sogra de Pedro entendia que ela estava servindo a Cristo, que ela não estava apenas fazendo chá, que ela não estava apenas fazendo suco de romã, que ela não estava apenas fazendo comida, ela estava entendendo que ela estava servindo a Cristo, e ela estava grata a Deus porque ela havia sido curada. Então servir a Cristo era a oportunidade que ela tinha, porque Cristo estava diante dela. Cristo está diante de você todos os dias. A compreensão correta, irmãos, é que quando estamos servindo a um irmão, nós estamos servindo ao próprio Deus. Não foi isso que ele falou na parábola? Os bodes das ovelhas? Ele diz que quando ele voltar, vai colocar os bodes de um lado e as ovelhas de outro. E ele diz que ele vai virar para as ovelhas e dizer: olha, vinde benditos do meu Pai. Porque quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava doente, vocês foram lá no hospital me ver. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com sede, vocês me deram água. E eles vão perguntar: mas Jesus, a gente fez isso por você quando? E Jesus falou: toda vez que vocês fez por um dos pequeninos, fez por mim. E eu já preguei isso aqui, você já entendeu. Se você não entendeu, vai no YouTube. Está lá, o sermão. Quando eu cuido de um irmão, eu estou servindo a Cristo. Quando eu me importo com um perdido da minha cidade, eu estou servindo a Cristo. Irmão, quando eu cuido de algo na casa de Deus, eu não estou trabalhando para o pastor, eu não estou trabalhando para o meu líder de célula, eu não estou trabalhando para o meu supervisor, para o meu pastor de região, eu estou trabalhando para Jesus. Mas deixa eu te ajudar com uma coisa: tem muita gente que tem dificuldade de relacionamento dentro da igreja e depois vem com aquela frase mal formulada: não, eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Jesus, sirvo a Jesus. Mas você aprendeu domingo: quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso, tá? Não fui eu que disse isso, está lá na palavra. Então tem gente que usa essa conversa: não, eu estou servindo a Jesus, mas não quero, não quero relacionamento com ninguém. Não, não é isso, irmão. Então deixa eu falar uma coisa, irmão. Quando a gente serve na casa de Deus, a gente não está servindo o pastor, não está servindo a liderança da igreja, a gente está servindo ao Cristo que nos deu a cura. Nós estamos servindo ao Cristo que nos livrou do inferno. Amém? Isso por si só é fator suficiente para não se cansar facilmente, para não chegar no final do ano e entregar cargo, função, para não chegar no início do ano e falar: não, agora eu vou para a minha faculdade, não tem tempo mais para estar na igreja. Para não chegar no meado do ano e falar: não, eu estou com tanto problema e eu quero deixar a igreja. Então a igreja é um problema, servir na igreja é um problema. Irmão, essa visão mais esclarecida de a quem eu estou servindo, escute isso, vai me ajudar a superar muitas dificuldades que normalmente a gente tem no serviço ao Senhor. O que a gente tem no serviço ao Senhor? Pessoas diferentes de nós, dificuldades.
Às vezes alguém fala de uma forma mais dura com a gente enquanto a gente está servindo. São dificuldades do serviço, irmão. Só que quando eu tenho uma visão clara de que eu estou servindo ao Senhor, eu olho para essas coisas e digo, não, é meu irmão, não deve estar bem, vou orar por ele, vou conversar com ele, vou dizer para ele que desse jeito eu não gosto, e eu tenho certeza que ele vai entender, vai mudar, ou então eu vou entender que talvez eu não esteja preparado e maduro para lidar com a situação, e vou pedir para me encaixar em outra situação, mas eu não quero ficar parado, porque eu sou um servo. E quando isso acontece, irmão, milhares de pessoas podem ser tocadas por Jesus através do meu serviço. Pensa numa coisa aqui comigo. Porque Jesus teve alguém que lhe preparou o alimento, ele ficou fortalecido para poder ministrar para uma grande multidão. Pergunta, o que a sogra de Pedro fez diferença ou não? O que ela fez, irmãos, abençoou uma multidão inteira, porque Jesus comeu, se fortaleceu, e a Bíblia diz que Jesus, depois que Jesus comeu e se fortaleceu, uma multidão veio para a porta da casa dela. Você está entendendo, amém? Porque Jesus teve alguém que lhe ofereceu a proteção, a hospitalidade da sua casa, então Jesus pôde ter um lugar, um teto, para receber pessoas para ministrar. Você parou para pensar nisso? A sogra de Pedro deixou Jesus ficar na casa dela, se hospedar ali. Porque se ela não tivesse feito isso, Jesus não poderia atender as pessoas. Não tinha um lugar para Jesus atender. Irmão, irmã, as coisas pequeninas que nós julgamos às vezes insignificantes fazem toda a diferença no reino de Deus. Quando você leva um pastor para almoçar na sua casa, primeiro você está levando bênção para dentro da sua casa. Segundo, Deus está te dando a oportunidade de glorificar a Ele, servindo, sabe? É como se você estivesse fazendo um prato de comida para o próprio Jesus. E eu vejo como vocês sabem muito bem tratar os pastores. Porque eles saem, sim, irmãos, abastecidos, renovados. E com vontade de comer de novo quando voltar. Aliás, eu sempre digo isso em campos, aonde eu vou, irmãos. Os irmãos de Boa Esperança lá, eles têm um defeito, todos eles não sabem cozinhar mal. É o único defeito que eles têm, porque todo mundo cozinha bem. No início, quando eu cheguei aqui, eu não sabia disso, então eu ia na casa de um, falei, nossa, aí virava para a irmã, monta um restaurante para você, porque você cozinha muito bem. Aí ia para a casa de outro, monta um restaurante, eu falei, não, é melhor eu parar, porque daqui a pouco vai ter um monte de restaurante de Boa Esperança. Porque todo mundo cozinha bem. Amém? Se o seu marido nunca te elogiou, irmão, eu estou te elogiando. Então eu acho que você, no mínimo, garantiria aí um prato de comida aí, pastor aí. Estou brincando. Bom, então a sogra de Pedro praticou hospitalidade, deu a Jesus um teto para Jesus atender alguém. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Já pensou um privilégio? Às vezes eu me deparo, aqui estão pastores de núcleos, né? Me deparo às vezes com algumas igrejas que ficam pensando, não, nós não temos condições de pagar um salário para o pastor, porque o caixa da igreja não dá. E quem disse para essas pessoas que é o caixa da igreja que paga o salário do pastor? Uma pessoa pode se levantar e falar assim, irmão, Deus me abençoou, eu posso pagar o aluguel do pastor. Outra pode se levantar e falar, irmão, Deus me abençoou, eu posso dar a compra do mês para os pastores. Irmão, se pessoas cristãs tivessem esse coração, nenhuma igreja ficava sem pastor. Tem muita igreja sem pastor, justificando assim, porque a igreja tem pouca entrada. Não, irmão, porque o coração das pessoas ainda não é generoso. Porque se fosse generoso, irmão, igreja nenhuma ficava sem pastor. Um se levantava e disse, não, eu vou cuidar da escola das crianças, pastor, eu dou material escolar. E eu louvo a Deus que essa igreja aprendeu isso. Essa igreja se mobilizou, né? Está aqui o pastor Zé Márcio, hoje Deus tem abençoado coisas maravilhosas, né? Então, mas o começo foi tão difícil, mas foi preciso ensinar. Mas irmãos, a gente foi bitolado, escuta o seu pastor, a gente foi bitolado pela geração que veio antes da gente, sabe o que? Ensinando a gente assim, não, o dinheiro da igreja, o salário do pastor, botando tudo na caixinha. Irmão, o reino é maior do que isso, o reino é maior do que isso. O reino é maior do que isso. Aí bota esse troço na caixinha, aí fica tudo ali preso na caixinha. Aí as pessoas dizem, não, o pastor já não tem um salário dele? Para que a gente tem que abençoar o pastor? Medíocre.
Gente que vive na média, pensamento pequeno, mesquinho. Por isso não cresce, não prospera. E se cresce e prospera, é ganancioso. E morre e perde tudo que tem, porque alguém vai comer aquilo que ele juntou a vida inteira, sem liberar para o reino. A gente precisa se livrar disso, irmão. Essa mulher abriu a casa dela e falou: Jesus, pode ficar aqui. E veio uma multidão, irmão. Esse povo ficar com fome, você acha que aconteceu o que depois? No mínimo um suco de romã ia ter que rolar. Haja romão para essa turma toda. Irmãos, porque Jesus recebeu cuidados tão maravilhosos por essa mulher, é que ele também estava confortável para poder cuidar de uma grande multidão. O texto diz que Jesus dormiu nessa casa, porque de madrugada ele se levantou para ir orar. Eu imagino a sogra de Pedro arrumando a caminha para Jesus. Irmão, você imaginou Jesus dormir na sua casa, numa cama sua? Meu Deus! E Jesus pôde descansar ali talvez poucas horas, para no meio da madrugada se levantar e ir orar. E eu imagino Pedro contente indo lá no quarto. Imagino que tenha sido até o quarto de Pedro, talvez. Ele vai olhar para ver se Jesus está lá. Ué, cadê Jesus? E eles saem procurando e vê Jesus orando num lugar distante. Jesus, está todo mundo te procurando, o pessoal já está chegando já. Escute, irmão. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Talvez nessa noite Cristo está te tirando de um estado febril na sua alma. Sabe o que é uma febre? É um combate. A febre é um sinal de que alguma coisa não está bem em você. É um sintoma de que tem invasores entrando. E o seu corpo começa a guerrear contra esses invasores. E a febre é quando essa guerra está no seu momento máximo. Às vezes o corpo eleva a sua temperatura para matar esses vírus que estão tentando entrar. Há uma guerra ali. Nós passamos por guerra, irmãos, como crentes dentro da igreja, em todas as partes. Mas a minha oração é que nessa noite você possa deixar Jesus segurar a sua mão. E talvez Jesus no primeiro momento não vai tirar a febre de você, mas Ele vai te ajudar a se levantar. E enquanto você se levanta, a febre vai embora em nome de Jesus. O que é que te fez ficar na cama? O que é que te fez parar? O que é que te fez desanimar? O que é que te deixou doente, irmão? Talvez a sua doença seja uma doença na alma e isso te impede de servir ao Senhor. Talvez você tenha sido afetado pelas tristezas enquanto você servia. Eu disse domingo que o amor pode se esfriar porque Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Por quê? Por qual razão? Porque a gente deixa entrar no coração da gente coisa que a gente não deveria entrar. Não guarda o coração. Talvez algo paralisou você e está impedindo que você sirva ao Senhor com o seu máximo potencial. E aí o que você faz é tudo limitado. Ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não quero compromisso. Então deixa eu te falar uma coisa. Hoje Jesus está pegando você pela mão e está te ajudando a ficar de pé.